Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o seu canal Vamos Buscar Juntos e eu sou Álvaro de Vardim, jornalista, apresentador desse canal que tem o propósito do quê? De discutir, de conversar com todas as áreas do conhecimento, com todos os campos do conhecimento, com pessoas diferentes, dialogar sobre o contraditório, porque a gente está aqui o quê? Para conversar, para buscar juntos. Por isso que é o nome do canal, Vamos Buscar Juntos, que o mais importante de tudo é o diálogo, é o debate, para a gente chegar a uma conclusão amistosa daquilo que nós precisamos pensar. Nós precisamos o quê? Construir conteúdo, construir repertório cultural. A nossa sociedade está precisando disso. Por isso que nós sempre falamos que aqui queremos discutir com todas as áreas do conhecimento. E se você pensa assim também, já vai se inscrevendo no canal se você não está inscrito. Vai lá, aperte no joinha, aperte no curtir, ative todas as notificações, curta, compartilhe, comente com seus amigos para o Vamos Buscar Juntos crescer cada vez mais nesse ambiente tão complexo que é o ambiente da internet e o ambiente do YouTube. Então eu peço mais uma vez para vocês, se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe, comente, mostre para os seus amigos. Vamos buscar juntos, eu daqui, o nosso convidado de lá e vocês daí, todos juntos para construir conhecimento, debater, dialogar. É isso que a nossa sociedade contemporânea está precisando. E hoje, olha só, eu sempre falo que a gente está em busca de conhecimento e hoje é uma alegria muito grande receber esse nosso convidado, que esse nosso convidado representa de fato mesmo essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo diálogo, essa busca de transmitir os ensinamentos, os conhecimentos para todos nós. Ele é pesquisador, ele é um acadêmico, ele é reitor da Universidade Estadual, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, que é a universidade assim que contempla todo o estado de Santa Catarina. Então agora, no nosso ambiente virtual, eu vou pedir uma salva de palmas virtuais ao nosso convidado, Dilmar Bareta, que é o reitor da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Olá, Dilmar, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande aqui no Vamos Buscar Juntos receber você, uma pessoa tão qualificada, uma pessoa que é da área do conhecimento, é da área da ciência, para a gente dialogar justamente sobre isso, sobre conhecimento e sobre ciência. Seja bem-vindo ao canal Vamos Buscar Juntos, Dilmar Bareta. Olá, Álvaro de Vardim, sempre um prazer muito grande, né, poder participar e desde já agradeço pelo convite e tenho acompanhado o Vamos Buscar Juntos e por isso que eu aceitei esse convite e estou aqui à disposição para os demais ouvintes também. Opa, isso daí é ótimo, é uma alegria muito grande, que é justamente isso daí, a gente discutir esse conhecimento. E a gente está aqui debatendo, levando esse conhecimento, mas o nossa audiência, assim, não é uma audiência acadêmica, tudo. Então a gente vai querer saber certos detalhes que para você pode ser assim um pouco já comuns, já usuais, mas para nós é interessante saber como que funciona. Antes de tudo, eu vou perguntar uma coisa para você. O que é um reitor de universidade? É como se fosse um governador, um prefeito, administra, porque o teu orçamento aí, pelo que eu fiz a pesquisa, o orçamento da UDESC, ele é um orçamento maior do que todas as cidades do estado de Santa Catarina, né? É assim que funciona, desse jeito mesmo, o tamanho dos orçamentos, né? O orçamento da universidade, ele é realmente um orçamento que vem de encontro à Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele está em vários locais, em vários municípios, distribuída pelo estado todo de Santa Catarina. Então nós temos vários campings, né, distribuídos, e essas unidades, como a gente diz, os centros de ensinos, eles são muito focados ao desenvolvimento regional. Então, nós colocamos cursos naquela região que são os cursos que a sociedade normalmente catarinense espera que uma universidade pública, gratuita e de qualidade esteja. Então, é nesse sentido. E o orçamento nosso é baseado, então, no duodécimo, né? Que é uma arrecadação que o Estado tem em relação a esse repasse
que nós temos para a universidade. Então, é o contribuinte catarinense que nos paga, que paga a universidade pública, e no caso aqui, o Estado de Santa Catarina. No caso da pergunta relacionada ao reitor, ela sempre, muitas vezes, as pessoas confundem, né? O que seria um reitor, o que seria um diretor-geral, o que seria um pró-reitor, de maneira geral. Então, o reitor já é uma denominação que vem de muitos anos, vamos dizer assim, em que, em algumas instituições de ensino, o pessoal diz que é o dirigente máximo da universidade. Então, quando se trata de ensino superior, então é o responsável, por exemplo, por toda a parte de ordenamento primário. Então, é o dirigente máximo da instituição, no caso aqui da UDESC, uma instituição de ensino. Então, aí poderiam vir outras perguntas de como é escolhido o reitor, de como são escolhidos os pró-reitores. Então, os pró-reitores viriam depois, e depois, dentro da hierarquia, viriam os diretores de centro de cada unidade. Então, essa é a colocação em relação à sua pergunta. Ah, interessante. Então, a gente é o líder máximo, então, como se fosse mesmo um prefeito, um governador, mas o governador aí desse teu ambiente, né? Desse teu microcosmos, né? Que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, né? E uma particularidade diferente, eu estou aqui em Curitiba, né? Então conheço como que funciona as universidades do Estado do Paraná. Aqui nossas universidades, assim, tem a Federal, como aí também tem, e aí tem a Universidade Estadual de Ponta Grossa, de Maringá, de Londrina, então são instituições independentes entre si. Aí, no caso da Universidade de Santa Catarina, vamos dizer assim, são os campos, né? Todos atrelados a você. Não existem, assim, campos... Existem os campos separados, mas é tudo a mesma administração, né? Por isso que ela chega a ser, assim, vultuosa, grandiosa desse jeito, né? Ela foi concebida como uma universidade para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. E nesse sentido, ela tem uma diferenciação entre as estaduais do Paraná, como você muito bem falou, porque nós temos a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, enfim, são vários reitores que tem no caso das estaduais do Paraná. No caso da Estadual de Santa Catarina, o nosso modelo ele é diferente porque só temos a Universidade do Estado de Santa Catarina e depois os campi, então eles são distribuídos, como eu falei, por todo o Estado de Santa Catarina. Então essa é uma decisão que foi colocada no passado e que até hoje persiste. Existiam aí alguns movimentos para que ela fosse até separada, enfim, mas isso não progrediu e esse modelo ele tem tido muitos êxitos, tanto é que nós tivemos bons conceitos nas avaliações, tanto na graduação quanto também na pós-graduação. Então, obviamente que nós respondemos, a reitoria é uma só, então eu respondo por todos esses campi aí. É claro que em cada campi, né, Álvaro, nós temos o diretor, a figura do diretor-geral, mas a sede da reitoria atualmente, então, é em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina. Interessante. Bareta, no teu currículo está ali constando que você é um pesquisador, né? Um pesquisador, assim, um bolsista de produtividade científica. Para o nosso público entender o que é um pesquisador, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo esse fenômeno cultural do negacionismo, né? O que vem a ser um pesquisador na prática, assim? E o que ele oferece de produtivo e oferece de impactante para a sociedade, para a nossa sociedade, a comunidade, além da comunidade acadêmica? O que o pesquisador nos oferece, assim, para nós, o cidadão fora do muro, vamos dizer, fora do ambiente da universidade? Sim, é importante que a gente deixe claro que toda a universidade, normalmente ela faz
os concursos públicos, no caso, especificamente aqui em Santa Catarina, na Universidade do Estado de Santa Catarina, mas outras universidades estaduais e federais, elas fazem um concurso para professor universitário. Só que, no caso, esse professor universitário ele tem que lecionar, ou seja, atuar no ensino, na docência, né, na pesquisa e na extensão, que a gente chama do tripé da universidade. E nesse sentido, então, obviamente que nós temos, todos nós somos professores, inclusive eu sou professor também, agora estou na figura de reitor, né, por ser eleito e tudo mais, mas além de dar aulas, então, muitos professores, eles acabam atuando ou mais na extensão, em alguns casos mais na pesquisa e na pós-graduação. E no caso específico daquilo que você falou, então o pesquisador ele atua muito na área da pesquisa, né? Ele vai em busca de resolver um problema, então é colocado um problema, né? Nós criamos as hipóteses de como poderíamos verificar a forma de resolver esses problemas, e daí nós testamos isso baseado em experimentação científica. E nesse caso, né, em resumo, seria as experiências, as pesquisas que nós desenvolvemos dentro da universidade. Então, tem diferentes tipos de pesquisa. Nós temos a pesquisa, que é a pesquisa mais de laboratório, né, da parte, por exemplo, vou dar um exemplo, da parte da microbiologia, desde micro-organismos invisíveis a olho nu, até meso-organismos que a gente consegue visualizar a olho nu, até macro-organismos, como, por exemplo, pesquisas que envolvem biodiversidade, até com minhocas, por exemplo. E pesquisas de laboratório e pesquisas a campo. No meu caso, a minha área de formação é a agronomia, e essa área de atuação, dentro da área da agronomia, existem as sub-áreas, que é dentro da parte da ciência do solo. Então, eu diria que eu me intitulo um pesquisador, um cientista, né, que desenvolve pesquisa dentro da área de ciência do solo, especificamente, então, com biodiversidade, biologia do solo, ecotoxicologia do solo. E aí, indo em resposta finalmente à sua pergunta, né, para que a sociedade também entenda isso, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele mais ou menos dá uma premiação, mas ela é baseada em critérios, e esses critérios envolvem, então, a produtividade científica. O que seria a produtividade? Mas é produzir alguma coisa. Sim, é produzir alguma coisa. E no caso dos pesquisadores, dos bolsistas em produtividade científica, eles são avaliados não só por números, mas também por qualidade de publicação, Álvaro, qualidade de publicação de artigos científicos, e aí tem uma série de classificação, se o artigo é da revista brasileira, se é do Brasil, se é de fora do Brasil, e ali tem um conceito. Então, o CNPq analisa tudo isso, né? Obviamente que quem tem publicações nacionais só e poucos artigos, a avaliação normalmente é menor da qualidade dessas revistas, e quem produz internacionalmente uma pesquisa de uma maior relevância científica e que é de uma revista de impacto reconhecida internacionalmente, aí ele tem uma maior pontuação, e o CNPq, se a gente concorrer, obviamente o pesquisador tem que concorrer, ele recebe uma bolsa como se fosse um prêmio, né, pela sua elevada produtividade dentro do contexto da ciência nacional, que é o caso do Brasil. Então, o Brasil, isso é diferente de outros países, obviamente, mas o Brasil ainda tem essa bolsa de produtividade científica, que é uma bolsa muito importante, que é feita, que é disponibilizada pelo CNPq. E nesse caso, obviamente que a importância para a sociedade, a importância para as pessoas, para a comunidade, da pesquisa científica, ela é muito grande. Eu vou dar um exemplo na nossa área de atuação, dentro da área da agronomia, a fixação biológica de nitrogênio. Então, o quanto essas bactérias, né, que estão no solo contribuem
para o fornecimento de nitrogênio, né? Essa simbiose entre a planta e o organismo. Então, a planta oferece, por exemplo, os carboidratos e o micro-organismo o nitrogênio para a nutrição dessas plantas. Isso é gratuito, né? Basta apenas uma inoculação, que é muito barato, e isso foi desenvolvido por pesquisadores na área de ciência do solo, na área de agronomia. A própria Embrapa Soja do Paraná teve muito desenvolvimento nessa área. Puxando, já que a área da biologia é para a minha área, eu trabalho muito com biodiversidade do solo, e a biodiversidade do solo tem muito a ver com o conhecimento daquilo que existe dentro de diversidade de organismos que atuam no solo. Então a gente diz, mas qual que é a implicação prática disso? A implicação prática é nós conhecermos essa biodiversidade, como o exemplo que eu te dei, e ver o potencial dessa biodiversidade para uma produção mais sustentável do ponto de vista de produtividade agrícola, né, produtividade de grãos. Então é bem importante que a sociedade entenda isso. Então é interessante, baseado nessa tua resposta, que tudo aquilo que é desenvolvido dentro da universidade, no momento que se é encontrado o resultado, esse resultado é impactado na vida da sociedade, na nossa vida, né? Como um todo, na sociedade. A gente agora estamos vivendo o momento da pandemia do coronavírus, então a gente vê vários laboratórios, universidades realizando esse tipo de pesquisa. Porque eu acredito que toda transformação começa sempre dentro do ambiente da pesquisa acadêmica, né, Bareta? Sim, todo o conhecimento que é gerado, e normalmente as universidades públicas contribuem muito em nível nacional para esse conhecimento, a geração de novas tecnologias, uma nova cultivar na área agrícola, o desenvolvimento na área mecânica da eficiência de otimização, desde o motor até, vamos supor, uma eficiência maior dentro de uma menor emissão de gases do efeito estufa, enfim, tudo é gerado dentro da academia, dentro da pesquisa científica. Se você observar, as empresas hoje, elas estão procurando aqueles alunos, aqueles mestres, aqueles doutores que a universidade forma e que realizaram pesquisa durante a academia para estarem dentro da empresa, para que ela possa desenvolver, e agora recentemente, indo em direção ao que é de mais inovador, essa parceria entre as instituições públicas e o desenvolvimento de pesquisa mais aplicada, para que nós tenhamos aí sempre uma melhor qualidade, uma melhor desempenho, né? E no caso aqui da área agronômica, uma melhor produtividade, com menor impacto ambiental, com menores emissões, a gente sempre procura isso, né? E as instituições, os órgãos de fomento têm financiado pesquisa, tanto nas universidades quanto também em outros setores, que venham a aplicabilidade prática. Tudo aquilo que vocês observam aí, né, esse microfone que tu está colocando, né, aí que nós estamos utilizando, é resultado da pesquisa, essa caneta é resultado da pesquisa, esta água também passa por análise, que normalmente são laboratórios certificados, e que esse pesquisador ou essa pessoa que está ali está comparando, então, a parte da composição, né, indo de encontro aos órgãos reguladores, que não pode ter muito sódio, que não pode ter muito aquilo, isso. E a universidade contribui, inclusive, para a geração de novas normas, de novas metodologias. Então, tudo isso é evolução na parte da ciência, né? Ô, Barreto, você falou da questão da parceria. É usual, assim, no meio acadêmico, no meio das universidades, vamos falar da universidade pública, né? Na universidade pública, uma parceria com a iniciativa privada, com grandes empresas, assim, para, como você mesmo falou, da aplicabilidade, né? Prática, né? Por exemplo, desenvolvimento de algo, né? O desenvolvimento de uma pesquisa que se tornou algo prático dentro do ambiente universitário, ambiente acadêmico, que uma empresa assim subsidia, que uma empresa patrocine essa pesquisa e essa pesquisa se torne um produto. É usual acontecer isso, então não é por acaso.
É uma coisa assim que já é uma prática assim do ambiente acadêmico. Uma coisa que você falou assim, ó, existiam muitas restrições. Então a universidade pública, e a gente tem que deixar muito claro isso, do cidadão, para o contribuinte que nos paga, a universidade pública não está aqui para desenvolver ou para trabalhar especificamente para uma empresa X ou uma empresa Y. Mas, desde que seja estabelecido convênios e que nós consigamos, então, tramitar isso internamente, até hoje os órgãos de fomento estão abrindo editais, a CAPES, o CNPq, as fundações estão abrindo editais para que nós, então, possamos ter parcerias, ou seja, estão estimulando parcerias entre as universidades e o setor privado. Por quê? Porque isso é bom para todo mundo. É bom para a sociedade que se tenha um produto mais eficiente, que seja mais barato. Então, esse retorno, ele retorna para a sociedade. Então, existia muito medo, e você tocou num ponto nevrálgico da coisa. Existia, sim, muito medo, mas agora a gente está vendo de que isso não é... Nós não estamos aqui para fazer pesquisa para uma ou para outra. Nós estamos aqui para fazer parceria, e que essa parceria seja uma parceria bom, tanto para a universidade, que no caso a universidade pode receber de instituições privadas o recurso para pagamento de reagentes, para a questão de bolsa para os alunos, que às vezes a universidade não tem condições. Então tudo isso ele tem que estar muito bem sistematizado, muito bem tramitado na nossa jurídica, mas há sim a possibilidade de nós fazermos parceria, e até muito salutar. Outros países já fazem isso, né, e utilizam-se, inclusive, parte desenvolvida na universidade e parte desenvolvida até fora da universidade. Interessante saber que tem essa possibilidade assim, de ter essa parceria que, de certa forma, desonera, né, os cofres públicos, tornando mais possível a pesquisa para a universidade, né, já que esse produto vai se tornar, de certa forma, aplicável na comunidade, para todos da comunidade. E, Barreto, você como reitor, um homem da ciência, um homem da pesquisa, como que você interpreta agora esse fenômeno cultural que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, esse surgimento assim do negacionismo, assim, esse movimento anti-vacina, nem digo a anti-vacina do coronavírus, do Covid-19, mas você veja assim que esse movimento anti-vacina também de sarampo aumentou os casos de sarampo. A questão da terra plana também, que é uma coisa assim, que é tão esquisito, chega a beirar o hilário, né? Sabe? Como que você vê esse fenômeno? Você sendo um homem da ciência, um homem que vive 24 horas por dia, a pesquisa acadêmica, o conhecimento. Que fenômeno cultural é esse que aconteceu no nosso mundo? Será que nós estamos dando passos para trás, indo lá para a Idade Média? Eu acredito que parte disso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós já passamos, só que em magnitudes diferentes, em outras épocas, né? Então, outras pandemias já surgiram, você citou muito bem, né? Agora nós estamos passando por essa nova, né? Esse o Covid-19. Então, nesse sentido, eu percebo que há muitos desencontros de informação. Então, a sociedade, às vezes, fica um pouco perdida, Álvaro, porque vamos pensar agora no Brasil, estamos no momento de eleições, né? Então, tem o partido X, partido Y, um defende isso, outro defende aquilo, a sociedade fica um pouco perdida nesse sentido. Mas o que eu queria avançar nessa discussão, deixando essa parte política de lado, né, é que a ciência ela vem contribuindo muito, não só está nessa pandemia agora, como em outras que já ocorreram, no desenvolvimento de vacinas. E essas vacinas vêm, obviamente, de muita pesquisa científica. É óbvio que lá iniciam-se os testes, depois esses testes são
nós temos os testes, e depois mais testes, e a validação dos testes. Então, de maneira geral, eu coloco para você de que a universidade, por exemplo, a nossa universidade, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela ganhou alguns editais agora recentemente no campus, num dos nossos campos que nós temos em Lages, de uma pesquisadora, a professora Maria, para o desenvolvimento de um novo protocolo mais rápido e mais eficiente do teste do Covid, né? Então tem a ver com também a rapidez em relação a isso. Então, nesse sentido, eu vejo que o conhecimento científico, muitas vezes, ele não é tão respeitado do ponto de vista da sociedade. E, nesse sentido, eu acho que a população, a sociedade, ela precisa ter e se agarrar muito nesse conhecimento científico, baseado em resultado, baseado em informação, baseado em pesquisa científica. Então, a probabilidade de nós estarmos acertando, sempre levando em consideração a pesquisa científica, ela é muito maior do que os erros. Então, essas pesquisas elas são baseadas em métodos, em análises muito precisas, em pesquisadores bem renomados que existem nas diversas instituições, tanto nacionais quanto internacionais. Então eu vejo que quando a gente desenvolve uma vacina para determinada situação, obviamente que nós temos que levar isso em consideração e também seguir aí as orientações desses pesquisadores, desses professores, dessas universidades, desses institutos de pesquisa, e a sociedade tem que dar uma maior credibilidade para isso, tá? Essas seriam minhas considerações. Eu acredito que a pandemia está sendo uma boa oportunidade para nós trazermos a discussão, né, vamos dizer assim, científica para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque nós, assim, a sociedade em geral, ela tem um costume muito de estabelecer essas críticas ao ambiente universitário, principalmente ao ambiente da universidade pública também, que tem aquelas críticas, assim, que ficam, eles ficam lá filosofando. Mas eu digo uma coisa, se todo mundo filosofasse, acredito que a nossa vida seria bem diferente, né? Seria bem diferente. E dentro desse caminho que você falou da importância da pesquisa científica, eu caminho para uma das áreas assim que são muito criticadas, assim, que é a área no qual eu pertenço também, que são das ciências humanas, né? Das ciências sociais. Agora eu lhe pergunto, você falou aí no teu caso que você é um engenheiro agrônomo especializado em microbiologia, né? Falou muito aí na questão do Covid, a gente vê essas questões práticas no nosso dia a dia. Você estudou ali uma questão da agronomia, vem algo que fica proveitoso para a área do agrícola, do mercado agrícola, medicina também. Agora eu faço uma pergunta assim, qual é a importância da pesquisa acadêmica no ambiente das ciências humanas e das ciências sociais, assim? Qual que é a importância disso? Como que a gente consegue mostrar para o cidadão fora do ambiente universitário a importância e a aplicabilidade dessas pesquisas no nosso cotidiano? É uma pergunta bem interessante e não tão fácil de responder. Você pegou num ponto bem nevrálgico aí nesse sentido. Então, eu queria deixar claro que, na verdade, as pessoas, de maneira geral, tendem a interpretar e a colocarem a sua opinião em relação a outras áreas do conhecimento. Então eu vejo isso e esse conflito nas diferentes áreas do conhecimento. Mas fulano de tal, se estivesse na nossa área, seria diferente, a pesquisa de X ou de Y, ela é mais importante. O que eu queria deixar claro é que as áreas do conhecimento, elas têm que ser respeitadas e não existe uma área mais importante do que a outra. O que nós temos, às vezes, são algumas prioridades e questões voltadas a práticas
a resolução de um problema que ele é urgente. Mas todas as áreas, elas são importantes. Então, por exemplo, se você for verificar a área da parte da comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, será que a comunicação é importante? Bom, pode ser que para alguns, pode até achar que não, que a mídia não é, que a mídia só coloca coisa ruim, quando na verdade não. Nós dependemos da mídia, nós dependemos do jornalismo de qualidade, para que a informação gerada lá na pesquisa, ela vá e chegue lá no cidadão, para que ele possa, então, ter acesso a essa informação. Então, eu não sei se eu me fiz claro, mas, de maneira geral, as áreas, elas são importantes. Todas elas contribuíram, de certa forma, para onde nós estamos, né? Então, nós tivemos vários avanços. Algumas áreas, e é importante nós deixarmos isso claro, elas demoram um pouco mais para se desenvolverem. Então, a importância de todas essas áreas, né, não existe, então, uma área mais importante do que a outra. Na verdade, algumas áreas, por exemplo, a parte da agronomia, muitas vezes demora um pouco mais de tempo para você ter o resultado, enquanto outras aí são um pouco mais rápidas. E às vezes a gente não consegue entender essa questão. Então a gente quer efeito mais rápido, enfim. E nós temos que levar em consideração também de que existem algumas coisas que têm que ser resolvidas mais rápidas. Então o que acontece muitas vezes é que as universidades ou os órgãos de fomentos, eles têm editais, ou eles colocam como uma prioridade para que seja resolvido mais rapidamente aquele problema que se colocou. Então, por exemplo, surgiu uma pandemia. Então, a pandemia, ela se torna uma prioridade, aí os editais e tudo mais, eles são dirigidos dessa forma. Mas, de nossa parte, no nosso entendimento, as áreas, elas têm que ser valorizadas da mesma forma. Sim, interessante aí. É bem isso mesmo. É o encontro de todas as áreas, né? De todas as áreas do conhecimento. E você veja assim que nós não estamos preparados, né, para a pesquisa acadêmica, que a gente acredita, por exemplo, vamos pegar o exemplo da vacina, né? Para combater o Covid-19. A gente acredita que é muito rápido, né? Então, e não é rápido, né? Por exemplo, você veja como que é todo o processo em 3 etapas dessa pesquisa. E agora tivemos esse caso desse voluntário brasileiro que veio a falecer por causa que ele fazia parte desse teste, mas o que acontece? Já veio as críticas, etc e tal, só que ele estava tomando um placebo, né? Estava tomando um placebo, e o que acontece? Como você mesmo falou, a pesquisa trabalha com hipóteses, né? Hipóteses, então e a sociedade em geral não está acostumada a essa questão da hipótese, né? A ciência é feita mais de dúvidas do que certezas, né? E a comunidade, justamente agora com esse fenômeno que a gente está vivendo da polarização, acho que está trabalhando mais com as certezas, né? Sim, com certeza. E nesse sentido, como eu te falei, a gente tem que ter muita paciência. Existem pesquisas e existem pesquisas. Às vezes, para você gerar uma nova tecnologia, descobrir uma vacina, ou uma inovação no determinado produto, ou lançamento de alguma coisa, para você ter uma certeza maior, para você ter uma confiabilidade, há necessidade de mais testes, há necessidade de mais repetições, e aí, nesse sentido, às vezes não há uma compreensão em relação a isso, né? Entendo. Continuando falando dentro desse tema, que é um tema que não tem como a gente não fugir, que é o tema da pandemia do coronavírus, falando especificamente da UDESC, como que está sendo esse novo tempo aí na UDESC? Na UDESC, assim, por exemplo, você até falou assim em off que está tendo o trabalho, o rodízio entre os funcionários e que as aulas já voltaram aí de uma maneira remota. Queria que você mostrasse para a gente como que está sendo essa experiência desse novo normal acadêmico para a UDESC durante esse momento aqui
da pandemia do coronavírus, e se isso daí é um início, né, é uma quebra de paradigma e um início de um novo jeito de se produzir o conhecimento, de se fazer o ensino. Olha, pergunta bem interessante essa sua, porque vem de encontro àquilo que nós estamos discutindo, Álvaro, em relação a alguns fóruns de reitores de universidades do Brasil. Eu venho participando de algumas discussões e com os demais colegas reitores, tanto de universidades estaduais e municipais, que, aliás, eu queria fazer um parênteses, as universidades estaduais e municipais contribuem com mais de 50% das vagas oferecidas de ensino superior no Brasil, né? Então, isso é importante. E também com a pesquisa, né? As universidades públicas, elas contribuem muito com a pesquisa, a grande parte da pesquisa são geradas no Brasil, ter esse conhecimento. Mas, assim, nós temos que ter em mente, e eu venho falando isso para os meus colegas reitores, de que o ensino superior no Brasil e no mundo nunca mais será o mesmo após essa pandemia, durante já está sendo e após a pandemia. Então, a UDESC não será mais a mesma, obviamente, porque nós já estamos quebrando uma série de paradigmas, estamos inovando, estamos investindo em tecnologia de informação e comunicação. Então, há a necessidade, nós já visualizamos, de inovar, de se reinventar e de se adaptar em relação às novas formas de oferecer ensino de maneira geral. Então, indo de encontro a isso, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela já, desde quando assumimos, né, que nós assumimos inclusive em meio à pandemia, no dia 11 de abril, né, em abril, inclusive a posse, foi uma das primeiras posses aqui no estado de reitor, aonde nós fizemos online, né, e transmitido e tudo mais, mas online. E é claro que a universidade está preparada, né, estava preparada e ainda está nesse sentido. E, aliás, isso é bom que a gente relate de que houve uma economia, inclusive, porque havia necessidade de vir diferentes diretores de diferentes locais distribuídos pelo Estado e enfim, são veículos oficiais e tudo mais. Então, mas foi muito boa, está registrado, está gravado, para quem quiser ver, inclusive. E, nesse sentido, houve necessidade e houve muitas dificuldades no início para a retomada das aulas, porque as aulas estavam suspensas, não só na UDESC, mas as aulas de maneira geral, no Paraná, inclusive todos os estados ali, em grande maioria das universidades públicas, incluindo as federais, as estaduais, suspenderam suas atividades, né? E até porque não sabiam até quando iria, e era aquele início. Então, nós tivemos necessidade de regulamentar todas as resoluções, Álvaro, inclusive as reuniões online dos conselhos, dos departamentos, dos colegiados de pós-graduação, dos conselhos superiores da universidade, até as eleições nós tivemos que inovar porque eram presenciais. Então, houve essa possibilidade de fazer da forma remota, nós tivemos que criar resoluções, nós tivemos que criar guias de saúde para que a universidade pudesse fazer esse esquema de rodízio por parte dos servidores, sempre respeitando as normas vigentes estabelecidas pelo Estado, né, obviamente, respeitando isso. Então, os servidores, hoje, eles estão em forma de rodízio, uso obrigatório de máscaras, então nós tivemos que tomar todos esses cuidados. E o ensino remoto, então, ele realmente está hoje vigente da universidade. Nós já terminamos os 51 cursos de pós-graduação, já terminou o primeiro semestre, já iniciamos o segundo. Na semana que passou, nós terminamos da graduação de aproximadamente 60 cursos de graduação, e agora, na semana que vem,
na outra semana, no dia 3, na verdade, nós retornaremos com as aulas da graduação, de todos esses cursos distribuídos pelo Estado, no ensino remoto sempre. Tivemos que parar alguns dias ali para que a gente pudesse também ter aí o período para os professores e para os alunos. E nesse sentido, nós temos muito orgulho de dizer na UDESC de que a UDESC está sendo referência para outras instituições de ensino superior do Brasil, né? Recebemos, inclusive, o aplauso por unanimidade da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e muitas universidades têm pedido, como a UDESC fez essas resoluções de retorno das reuniões, como que a universidade tem feito as formaturas. Então, a Universidade dos Catarinenses tem feito normalmente as formaturas online, os diplomas estão sendo oferecidos também, não houve prejuízo para os acadêmicos, estão seguindo suas vidas, e enfim, com todos os cuidados ali. Então, tivemos muita coisa de inovadora dentro da universidade. E Bareta, para a gente já até ir caminhando para o nosso encerramento aqui da nossa conversa, assim, explicando assim, as aulas tanto da graduação como na pós-graduação, elas estão funcionando de maneira remota e ao vivo, né? Por exemplo, a aula é quinta-feira, às 7 horas da noite, quinta-feira, às 7 horas da noite, o professor começa a aula e o pessoal ali na sala virtual. E no teu ponto de vista, tá funcionando? Tá legal? É um método que a gente pode, uma metodologia que a gente pode seguir em frente, vamos dizer assim, principalmente até mesmo, vamos dizer assim, não sei se a graduação, tá, a minha opinião minha, mas uma possibilidade real mesmo da pós-graduação? Trabalhar assim nessa questão remota? Olha, excelente sua pergunta, e acredito que muitos dos ouvintes que gostariam de ouvir essa resposta. No começo, houveram muitas críticas, tanto por parte dos acadêmicos quanto dos professores. Até, eu vou dizer para ti, que muitos não sabiam muito as ferramentas. Nós fizemos as capacitações, nós investimos, né, em capacitação dos professores, os alunos começaram a se sentir mais confiantes, e eu te digo assim, hoje as aulas estão sendo remotas, tá? Tanto como eu te falei na pós-graduação, são só elogios, tá? No começo muitas críticas, agora muitos elogios, e na graduação também, tá? É claro que não é uma situação normal, não é a situação em que todas as aulas práticas elas estão sendo dadas lá no laboratório, mas eu vou colocar um fato interessante para que vocês pudessem analisar. Por exemplo, teve uma disciplina, né? E aí eu não vou dizer o nome, mas não só uma, na verdade foram várias, em que os professores convidaram outros professores, até de fora do Brasil, para participarem das aulas. Como em algumas universidades estavam paradas, nós da UDESC começamos a incentivar isso. Então, aquele professor lá de fora do Brasil, né? Aquele professor de outro estado, mas que ele é a autoridade máxima no assunto, ele estava dando aula ali para os alunos da UDESC, inclusive, e os nossos professores também, que são referência, também contribuíram com essas outras universidades. Então, a riqueza de informação, a riqueza nas discussões, nós economizamos, porque nós teríamos que trazer, pagar passagem, daqui a pouco um prolabore, e ainda você vê a riqueza de informações. Então, assim, tem muita coisa sendo elogiada, tá? Em termos de avaliação, para te resumir, a avaliação é positiva, tá? Nós tivemos dificuldades, como eu te falei, a cada dia, às vezes, surgem novas dificuldades, mas o que acontece, e que eu gostaria de, antes de finalizar com essa resposta, é uma confusão daquilo que é IAD e aquilo que é o ensino remoto, isso que nós estamos fazendo agora, né? Eu consigo te ver perfeitamente, até os detalhes, se eu quiser colocar um zoom aqui. Aliás, uma outra coisa que eu queria te colocar, nós temos uma região que é Lages, que ela tem, assim, ali em julho, muitos dias de frio, né?
e a temperatura próxima de zero, inclusive. Eu confesso para ti que eu recebi feedbacks de alunos que normalmente iriam em todas as aulas no início para lá quando tivesse frio, pudesse não daqui a pouco, né? Estou sendo bem sincero com vocês, daqui a pouco não aparecer. E na verdade estavam lá tranquilos, daqui a pouco até numa situação, né, de não ter que se deslocar, né? E alguns se deslocam até caminhando, em lotação, enfim. E estavam em casa assistindo com uma qualidade boa e ademais, as aulas também, além de ser dessa forma, como você comentou, ainda elas são gravadas e ficarão por 6 meses à disposição. Se o aluno se o aluno perder a aula, ele ainda terá a possibilidade, é claro que vai depender muito ali da aula do professor, enfim, né? Ele pode também assistir depois, tá? Nossa, então, sensacional isso, hein, Barreto? Haja data center. Haja data center. Mas, na verdade, a gente... Parabéns, hein? Sensacional, hein? Nós estamos investindo agora porque a ideia era que nós tivéssemos que tirar tudo, né? E não teria capacidade. Hoje a gente está investindo nesse sentido, tá? Dessa maior capacidade. E nós vamos deixar 6 meses e depois, obviamente, que daí o professor... já foi avisado, se ele quiser salvar, enfim, né? Mas depois a gente não teria mais o compromisso, até porque um comprometimento do professor sempre inovar e sempre ter esse feedback com o aluno, porque afinal de contas, se tu tem uma pergunta, tu já me pergunta, eu já respondo como se fosse a aula normal, né? Isso eu não vejo assim, eu vejo um prejuízo para aqueles cursos que poderiam ter muitas aulas práticas, mas aí há um comprometimento da universidade depois, né? De estar retomando isso. A adequação disso, No meu ponto de vista, eu acredito que o ensino remoto veio para ficar, principalmente no ensino da pós-graduação, né? Quantos foram, assim, com certeza, para você fazer teu mestrado, teu doutorado, toda a tua dedicação, né? O esforço que você teve que fazer, principalmente na questão da locomoção, da logística, né? E com essa questão remota, eu acredito que, nossa, facilita muito e economiza e fica muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, que evita esse deslocamento. Acredito que a gente vai democratizar cada vez mais cada vez mais democratizar o ensino da pós-graduação aqui no Brasil, desse formato que a gente está começando a experimentar, né, Barreto? Sim, nesse sentido concordo plenamente com essa tua colocação, e eu queria botar um adicional, né, em relação aos servidores. Muitas pessoas às vezes questionam se realmente há uma melhoria de produtividade ou não haveria uma queda em relação a isso, ou se os servidores estariam trabalhando ou não. Eu te digo e afirmo que nós, da universidade aqui, e não só nós, outras também, nós temos observado ao contrário. Nós temos observado, Álvaro, um aumento da produtividade. Por quê? Veja bem que nós, da UDESC, nós estamos sem papel. Questão de um projeto que nós temos aqui, de sustentabilidade, hoje é tudo remoto. Então, a visita ao reitor de Florianópolis a Chapecó, ele pode despachar lá mesmo, tá? Ele não perde tempo, muitas vezes, no remoto de deslocamento, Álvaro. Então, nós temos uma economia. Mas o tempo que demora, mesmo de avião, mesmo de carro, são mais de 6 horas. Então, veja você que reduz o custo, né, e acelera-se em relação à produtividade. Os processos hoje, da parte dos técnicos, principalmente, os servidores públicos, eles têm me relatado, eu tenho recebido, inclusive, por incrível que pareça, reclamações dizendo assim: professor, nós estamos trabalhando o dobro. O que eu fazia lá, 10 processos, agora estou fazendo 20. Né? Então, é óbvio que não há perca de tempo, né? Enfim. Mas a gente sempre está procurando verificar o empréstimo de computadores, está procurando visualizar o lado dos servidores também. Nós estamos sempre inovando e sempre analisando isso. Tem muitas coisas que eu aqui na UDESC, a gente está presencial, eu mesmo aqui no gabinete, o vice-reitor está com distanciamento também, mas todos com cuidado e tudo mais, né? Então, há setores
da universidade, que daí a gente precisa ter o presencial, né? Obviamente. Você até citou a questão do distanciamento aí, né? Tem muita gente que não sabe, mas a pandemia não acabou e a vacina não foi descoberta ainda, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. E nós da universidade, nós temos que ser exemplo de segurança, exemplo de atender as normativas, então é o que nós estamos fazendo, tá? E a cada dia melhorando mais, né? Então, e aprendendo também. Eu sempre digo para as pessoas, nós não estamos numa situação normal, mas nós temos que se adaptar. Nós temos que se adaptar. Então, é isso. Nós temos que se reinventar. E a universidade não é diferente. A ideia de que a universidade pública vai demorar muito tempo para se adaptar, não. Nós aqui, inclusive, como eu te falei, estamos sendo exemplo em função de que a gente precisa ser rápido também e oferecer aquilo que nós nos propomos a oferecer para a sociedade que nos paga, que é o ensino público de qualidade, né, e assim por diante. E a pesquisa, que é o objeto, a ciência, né, o desenvolvimento né, de tecnologia e inovação, que é o foco hoje da nossa entrevista. Com certeza, você falou até da questão dos professores, a gente vê muita crítica, né? Dizendo que tem muito, por exemplo, aqui no Paraná e em Santa Catarina, não voltaram às aulas. E ainda é muita crítica, né? De certos setores da sociedade, né? Que, os professores estão com preguiça, não querem voltar por causa disso, daquilo. E você provou uma coisa, com vários professores que eu já conversei, que a produtividade e o trabalho que está sendo exigido está sendo muito mais, né? Porque agora o professor não é só o docente, não é só, entre aspas, né? Ele não está só preocupado com a docência, mas com a iluminação, com a edição. Agora o professor também virou um youtuber, né? E acha ainda que o professor está fazendo pouco, né? Por favor, exato. Né? Exato. Eu acho que o professor, na verdade, você tocou num ponto bem importante. Todos nós viemos de uma formação que advém do professor, né? Então o professor, ele precisa... todo mundo sabe o quanto... Quem tem um professor em casa, quem tem um parente professor, sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes a sociedade não valoriza, mas os professores estão trabalhando muito. A equipe é grande, são muitos alunos, ele tem que se reinventar, ele tem que estar corrigindo no final de semana a prova, ele tem que estar lá se preparando, como você falou, no seu ambiente de trabalho, ele tem que se adaptar. O professor, ele continua, ele só não está lá na sala de aula, mas ele está, sim, desenvolvendo a sua função. Então, às vezes as pessoas esquecem disso. E o pesquisador, eu queria dizer também, que faz parte dessa entrevista, não é fácil a vida de pesquisador, viu, Alvo? Nós, pesquisadores, muitas vezes, para publicar numa revista internacional, que é uma avaliação internacional e que normalmente não é na nossa língua, enfim, nós precisamos, existem muitos prazos, e às vezes se chega, por exemplo, um artigo para correção, que vem lá de uma revista americana, por exemplo, ou mesmo europeia, e aí eles te dão 2 dias, e te mandam amanhã, e você tem que dar na segunda-feira de manhã, ou no máximo na terça de manhã. Então ele passa o final de semana trabalhando, né, além da semana, obviamente, para responder, para colocar, né? Então eu acredito que deveríamos ser mais valorizados. Na Europa, por exemplo, a figura do professor, ela é mais emblemática, é mais respeitada. A figura do pesquisador, da mesma forma. Então é o cientista que eles chamam, né? É aquele que, quando tem um problema, ele chama o cara para desenvolver pesquisa e para solucionar. Perfeito. É isso. É o que fizeram agora por causa da pandemia. Vareta, eu quero ir para a última pergunta. A gente vê assim, muitas críticas à universidade pública, à universidade gratuita. E existem muitos movimentos, assim, de certa forma ideológicos, que falam sobre a privatização do ensino universitário, ensino público. Me diga uma coisa, qual que é a tua interpretação a respeito disso, a tua opinião? E qual que é a importância da universidade continuar pública e gratuita?
Então, esse é um assunto bem polêmico e às vezes as universidades elas tendem a se compararem uma com as outras e a própria sociedade, mas será que realmente vale a pena investir na universidade pública? Será que o aluno de lá não é um aluno mais caro? Enfim, então eu queria colocar que vale sim a pena investir na universidade pública. A gente vê as avaliações, tanto do MEC, quanto do próprio ENAD agora, né? A pesquisa que é desenvolvida e que sai da universidade pública não tem valor. Que valor nós vamos dar, Álvaro, para o descobrimento de uma vacina? Né? Que valor nós vamos dar para o desenvolvimento da tecnologia inovadora que vai economizar muito, né? Então, nós não temos, assim, como atribuir um valor, enfim, a isso, né? Quantas vidas serão salvas, né, com isso? Então, nesse sentido, eu acho que a gente, às vezes, quer comparar coisas que não existem. Eu acho que a universidade pública é um dinheiro bem investido, tá? Existem universidades, mas, de maneira geral, eu acredito que elas estão cumprindo, sim, o seu papel para com a sociedade, no caso aqui catarinense ou paranaense. E como que a gente poderia também reforçar isso? Mas o custo do aluno da graduação ele é maior. Não necessariamente, porque o professor que está atuando na graduação, ele também, a universidade não oferece só a graduação, ela oferece os cursos de mestrado, ela oferece os cursos de doutorado, ela oferece também a extensão universitária. Eu vou dar um exemplo, nós temos a clínica de fisioterapia que oferece vários atendimentos, tem um projeto inclusive dos senhores de idade, dos velhinhos, que a gente chama, né? É a melhor idade, né, mas que é tudo gratuito. O projeto Rondon, que a universidade vai para diversas regiões com vários atendimentos à população, Hospital Clínica Veterinária, que nós temos atendimento aos animais na universidade, a pesquisa, né, que é desenvolvida. Então, veja só, você que às vezes as pessoas, mas o custo... Não, na verdade, o investimento, ele, com certeza, ele é um bom investimento, tá? E um cientista, uma pessoa que desenvolve uma inovação tecnológica, até eu diria, Álvaro, se você pudesse, ou se a sociedade puder comparar, né, o que ganha hoje um pesquisador, vamos pegar o pesquisador, que é o caso aqui, numa multinacional ou numa empresa, muitas vezes o salário é muito maior, muitas vezes chega o dobro, o triplo de um professor universitário. Então, e que desenvolve também, além da pesquisa, também desenvolve o ensino e a extensão, que são os 3 pilares da universidade. Os 3 pilares da construção do conhecimento, né? Como se colocou, né? A docência, a pesquisa e a extensão. E como você mesmo colocou, é através do conhecimento que a gente consegue o nosso progresso e a gente transforma a nossa sociedade. Gilmar Bareta, reitor da UDESC, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, muito obrigado por você estar junto com a gente, muito obrigado por você buscar juntos com todos nós. Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, tá? Para outras entrevistas, enfim, e parabenizo, né? Muito obrigado. Vamos lutar juntos e te desejo muita sorte pelo seu trabalho, reconhecido, que a gente conhece já o seu trabalho há muito tempo, não só desta entrevista, mas de outras que já tivemos a oportunidade de acompanhar, e quem conhece Álvaro, então, sabe, né, de que é uma pessoa competente, um profissional de qualidade, por isso que eu aceitei esta entrevista. Tá bom? Tenha uma boa semana, muito sucesso e se cuide também, Álvaro, tá?
Muito obrigado, Bareta. Muito obrigado com todos esses elogios. Eu fico lisonjeado demais, assim. Já ganhei o resto da minha semana. Muito obrigado aí, Bareta. Obrigado por você compartilhar todo esse teu conhecimento de pesquisador, de professor e também de reitor aí da nossa querida Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. Obrigado, Bareta. Obrigado pela tua participação. Obrigado por você buscar juntos com a gente. E obrigado você também que está aí em casa em ter participado dessa entrevista. Gostou do canal Vamos Buscar Juntos? Então se inscreva, ative todas as notificações, dá um curtir, curta, compartilhe, mostre para os amigos. Gostou do Gilmar Bareta? Então assista, mostre mais, mostre para os seus amigos essa entrevista aqui que teve o propósito de mostrar a importância da pesquisa acadêmica, a importância da pesquisa universitária, não só para o ambiente acadêmico, mas para o ambiente de toda a nossa sociedade. Muito obrigado, meus amigos. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta e compartilhe. E até a próxima entrevista do canal Vamos Buscar Juntos. Obrigado e até mais.